Olá pessoal, outro dia eu estava assistindo um vídeo de um canal que eu curto sobre discos de vinil, né? O apresentador, eu não lembro agora, é um canal recente que eu ando acompanhando. Ele fez um vídeo sobre álbuns que foram lançados no ano de 1976, né? E que ele gosta e tal. Eu resolvi fazer um levantamento aqui de que ano que eu teria um número bom, razoável de álbuns que valeria a pena fazer uma recapitulação daquele ano, né? Eu percebi que eu tenho alguns álbuns que foram lançados no finzinho de 79 e ao longo do ano de 80, né? Que são muito bons. Eu acho que valeria a pena fazer um vídeo comentando a respeito, tá? O primeiro álbum desses que foram lançados no finzinho de 79, né? É o primeiro do Christopher Cross, tá? Esse álbum tem Ride Like the Wind, que foi regravada pelo Saxon, né? A banda Saxon. Tem a música que ganhou o Grammy de melhor música de 1981, na verdade, né? Acho que o single dela foi lançado em 81, que é Sailing. E tem também Never Be the Same, Say You Will Be Mine. É um disco muito bom para quem gosta de pop bem feito, né? Lógico, é comercial, mas bem feito, bem executado. Vale a pena conhecer então o primeiro álbum do Christopher Cross, tá? Ele não tem título, é a própria banda mesmo, tá? O título do álbum. Outro álbum, esse sim, antológico, né? É o The Wall do Pink Floyd, né? Lançado também no finalzinho de 79, né? Mas que teve a maior repercussão durante todo o ano de 1980. O que ele tem de importante? Assim, ele é um álbum conceitual, fala muito de opressão, né, de protestos, tem a faixa título, a faixa título não, a faixa de maior destaque é Another Brick in the Wall Part 2, né, que na verdade, ela é a parte de um total de 4 faixas, né, que seria Another Brick in the Wall Part 1, The Happiest Days of Our Lives, Another Brick in the Wall Part 2, e do outro lado desse mesmo disco, do disco número 1 do álbum, tem Another Brick in the Wall Part 3, né? Todas falando de abandono, opressão, tá? E abandono no sentido de ser privado, né? De conviver com o pai, no caso, o pai do Roger Waters, que faleceu ou desapareceu na Segunda Guerra Mundial, né? The Happiest Days of Our Lives e a parte 2 tratam da vida escolar, da opressão escolar, né? E a parte 3 basicamente sobre drogas, vícios e a pessoa tentando ou precisando se libertar disso. Existem várias homenagens ao Syd Barrett, que é o líder original da banda nesse álbum, entre elas a própria uma das faixas mais conhecidas, ou a segunda mais conhecida, que é a Comfortably Numb, né? A Is There Anybody Out There, né? E Anybody Home. Essas três, principalmente, são bem fazem bastante referência direta ou indireta ao Syd Barrett, que sempre foi o guru dos outros membros da banda, e eles sempre homenagearam até, né, anos depois da saída do Syd Barrett, devido a ele ter ficado doente mentalmente, né, por causa do abuso principalmente de LSD. Ele sempre foi homenageado em músicas da banda, e esse álbum, o The Wall, faz várias referências a ele, tá? Um outro álbum importante, também falando de rock progressivo, já que assim, o The Wall não é exatamente um álbum de rock progressivo, mas o Pink Floyd fez também muito rock progressivo, né? E então um produtor, ou no caso um engenheiro de som que trabalhou muito com eles, foi o Alan Parsons, né? Aqui nós temos o álbum que ele lançou em 80 com seu The Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Card. Os maiores destaques aqui seriam Time, né? As duas faixas com esse título, né? The Turn of a Friendly Card, Part 1 and Part 2.
Snake Eyes, Games People Play. É um álbum conceitual, tem sons bastante representativos do rock progressivo mesmo, e faz bastante referência à Idade Média, tá? a guerras, batalhas. É muito legal, tá? Vale a pena conhecer. Em 80, quem lançou o primeiro álbum foi o U2, com o álbum Boy. Tá? É um disco muito bacana. Aqui as principais faixas seriam I Will Follow, né? The Electric Call, né? The Ocean. Aqui o que eu mais gosto nesse álbum é justamente a cozinha. Tá? O Adam Clayton tá, no baixo, e o Larry Millen, né, na guitarra, na bateria, fazendo um som muito bacana. Lógico, o The Edge e o Bono também mandam muito bem nesse álbum. E é o primeiro álbum de uma banda que acabou sendo a mais importante dos próximos, pelo menos, 15 anos. Né? O U2 foi a banda, com certeza, mais importante nos próximos 15 anos depois do lançamento desse álbum. Né? Outro importante aqui é o Remaining Light, do Talking Heads, também lançado em 80. É um disco bastante, não diria experimental, mas tem várias passagens bastante complexas, né? E o maior destaque aqui, pelo menos a faixa que ficou mais popular, seria Once in a Lifetime, que é uma crítica ao modo de vida, ao American Way of Life, né? Ou seja, ter que... qual que é a vida ideal? Casar, ter uma casa bonita, uma casa boa, casar, ter filhos e viver toda uma rotina, né, típica de classe média. Essa Once in a Lifetime abordaria basicamente esse tema. E as outras músicas do álbum também, The Great Curve, que é a faixa de abertura, Cross-Eyed and Painless, né, Born Under Punches, Listening Wind, né, são todas faixas muito boas que vale a pena conhecer esse álbum. É bem bacana. Outro importante álbum que foi lançado em 80 é o Zenyatta Mondatta do The Police. Aqui nós temos Don't Stand So Close To Me e The Do Do Do, The Da Da Da, que seriam os singles do álbum. A sonoridade do The Police, eles eram caracterizados como uma banda new wave, né? Mas tem muita referência a reggae, a ska, tá? Ao próprio rock and roll mais básico mesmo, de tipo anos 50, anos 60. É uma banda muito importante da época, né, o The Police, e esse álbum provavelmente seja o álbum o melhor álbum da banda, né? O álbum mais significativo, pelo menos daquela fase, né? Aqui um CD que eu ganhei do meu amigo Bruno Fucci, né? Alguns anos atrás, o London Calling do The Clash, também lançado no finalzinho de 79, mas que teve repercussão em 1980. Olha só, a capa do álbum, a arte do álbum, é uma referência à capa do primeiro álbum do Elvis Presley, em que o nome dele é grafado dessa forma, tá? O Elvis nessa cor e assim na vertical, e o Presley também assim em verde na horizontal. Agora o Paul Simon quebrando o baixo é uma referência também a alguma outra obra que eu não me lembro agora. Se o Bruno estiver assistindo ao vídeo e puder me dar alguma dica, seria bacana, eu repassaria para vocês depois, ok? Um outro álbum importante de 1980 é esse aqui, ó, British Steel, do Judas Priest, ok? É praticamente a faixa de maior sucesso desse disco. Até poderia ser considerada uma faixa até meio punk, né? Se você for levar em conta que a principal característica do punk é música de protesto, né? Breaking the Law não deixa de ser um hino ao protesto, a quebrar as regras, né? Quebrar as leis, né? Breaking the Law, né?
Então esse disco aqui vale muito a pena ter. E não é só pela Breaking the Law, não, tá? Ele é todo muito bom. E tem algumas aqui que são mais conhecidas, né? Como a United, né? Que é a faixa que fecha o lado 1. E a Living After Midnight, que abre o lado 2. Mas o disco inteiro é muito bacana. Vale a pena conhecer. Ouvir Judas Priest, Breaking the Law e o álbum British Steel, né? Outro importante aqui, ó, AC/DC Back in Black. É o primeiro álbum com o Brian Johnson, né? Back in Black, voltando de luto em homenagem ao Bon Scott, que havia falecido meses antes, né? E aqui nós temos Hell's Bells, a própria Back in Black, Rock and Roll Ain't Noise Pollution, Shake a Leg, né? E o Shook Me All Night Long, que talvez seja a faixa mais conhecida, mais pop, né? Da banda. Até como é que é mesmo o nome dela? Esqueci o nome, é uma cantora bem pop que fez uma regravação, ou fez pelo menos uma cover ao vivo que ficou bem bacana. A Shania Twain, tá? Ficou bem bacana uma cover que ela fez. Eu não sei se ela chegou a gravar, mas eu vi uma apresentação dela que ela canta e Shook Me All Night Long e ficou muito bacana, tá? Outro álbum importante aqui, emprestado também da minha amiga Paula, tá? É o primeiro álbum do Iron Maiden, olha só. Nesse álbum ainda não tínhamos nem o Bruce Dickinson, nem o Adrian Smith e nem o Nickel McBrain, tá? No lugar deles, nós tínhamos o Paul Di'Anno, o Dennis Stratton, no lugar do Dave Murray, né? E o Clive Burr, que era o baterista. É um álbum bem bacana, eu gosto desses primeiros 2 álbuns do Iron. Tem um som acústico bacana que raramente apareceu em álbuns posteriores deles. Tem faixas bem bacanas como Prowler, Remember Tomorrow, a própria Iron Maiden, Transylvania, Charlotte the Harlot. Vale a pena conhecer. Primeiro álbum do Iron Maiden, tá? Não tem título, é só o título da banda mesmo. É a primeira aparição do Eddie, né? Bem legal, vale a pena. Tá? O primeiro solo do Ozzy Osbourne, né? O Blizzard of Oz, né? Com Randy Rhoads, né? Aqui temos Mr. Crowley, né? Crazy Train, temos Suicide Solution que deu grandes problemas, né? Pro Ozzy, porque olha só, o Ozzy diz que fez essa música em homenagem ao Brian Johnson, né? Ao Bon Scott, desculpa, né? Ao Bon Scott, que tinha falecido vítima de uma overdose alcoólica, né? E o Ozzy diz que essa música é uma referência à overdose alcoólica mesmo. Só que teve um garoto que cometeu suicídio logo depois de ter ouvido vários álbuns do Ozzy, particularmente, né? E entre eles esse, né, que continha a Suicide Solution. Os pais acharam que essa música em particular influenciou a decisão do filho e processaram Ozzy por causa disso. Depois o processo foi arquivado, parece que não deu em nada e o Ozzy ficou livre de qualquer penalização, né, em relação a isso. Então, assim, ainda bem que ele não sofreu nada em relação a isso, né? Outro álbum que foi lançado em 1980 é o The Game, do Queen, né? Esse álbum do Queen, o The Game, é muito bacana, assim, tem faixas muito boas. Temos aqui Play the Game, tem Another One Bites the Dust, que foi um number one, né? Acho que nos Estados Unidos. Tem Dragon Attack, que o Brian May diz que ele fez inspirada em outra música dele também, que é We Will Rock You, né? Do News of the World, o álbum de 77. Tem Crazy Little Thing Called Love, tem Rocket Prime Jive, né? Que é a faixa principal aqui, composta pelo Roger Taylor. Tem 2 dele aqui nesse disco, né?
Tem Save Me também. Esse disco é muito bom, mas é assim, eu acho que ele marca a transição da fase mais, digamos, art rock do Queen para a fase mais comercial. E eu acho que a partir do Flash Gordon, que acho que foi o primeiro álbum logo em seguida ao The Game, não sei se o Queen chegou a fazer um álbum inteiro que vale a pena ouvir, porque tudo que eu conheço do Queen depois de 1980 são algumas músicas boas dentro de álbuns regulares, né? Eu, para mim, tenho o The Game como um dos melhores álbuns do Queen. Outro álbum que foi lançado em 1980 é esse aqui, o Flush the Fashion, do Alice Cooper, né? Que foi produzido por um antigo produtor do Queen, que é o Roy Thomas Baker. O Roy Thomas Baker produziu nada menos do que o A Night at the Opera e também o Jazz do Queen. Tá? Esse disco do Alice Cooper, ele tentou, talvez pensando justamente nisso, ele chamou o Roy Thomas Baker, tentou voltar à melhor forma em termos de performance nas paradas e tudo mais. O último álbum tinha chegado a uma posição muito modesta, né? Acho que 68º lugar nos Estados Unidos, um hit só, que tinha sido a How You Gonna See Me Now. E aqui, engraçado que a ironia do caso é que a única música que ele não queria gravar, que o Roy Thomas Baker insistiu para que ele gravasse, foi o único hit do álbum, que é a Clones, o Year On, né? Chegou ao 40º lugar, né? E depois disso, só o único próximo hit dele, só Poison, em 89, 9 anos depois. Tá? Tá. Em 80 também o Dire Straits lançava o terceiro álbum deles, que é o Making Movies. Aqui nós temos, vamos ver aqui as faixas mais representativas aqui. Nós temos Tunnel of Love, ok? Temos Romeo and Juliet, ok? É um disco bacana, para quem gosta de um soft rock, para quem gosta do estilo Mike Knopfler, né, na guitarra, para quem gosta do estilo da banda, esse disco é muito bacana, vale a pena ter. Vindo para o Brasil, quem lançou um álbum comemorativo, digamos assim, em 1980 foi o Erasmo Carlos, com Erasmo Carlos Convida. Aqui ele chamou praticamente as pessoas mais importantes da MPB da época para gravar clássicos da dupla, Roberto e Erasmo, né? Então o álbum abre com Sentado à Beira do Caminho, logicamente a faixa de abertura tinha que ser aquele que canta com o Roberto Carlos, né? Tem Minha Fama de Mal, que ele canta em parceria com a Rita Lee, que foi um hit na época, né? A regravação com a Rita tocou bastante, né? Tem, deixa eu ver quais aqui que ele canta com os outros convidados, deixa eu ver aqui. Então tem Detalhes, né, com a Gal Costa, né? Tem Além do Horizonte com o Tim Maia, que ficou bem bacana também, né? E o que mais que temos aqui? Sou uma Criança, Não Entendo Nada, é um hit dele, que tem a participação do Acordo Som, né, que era uma banda de bastante sucesso no começo dos anos 80 aqui no Brasil. Ficou bem legal também, né? Tem Cavalgada com a Maria Bethânia, né? Tem, deixa eu ver mais o que tem aqui. Tem Se Você Pensa, que é um hit da Jovem Guarda com as Frenéticas, que é a faixa que fecha o álbum, né? E Café da Manhã com a Nara Leão. Eu diria que essas daqui são as principais faixas desse álbum, que é muito legal para quem gosta da dupla, né? Roberto e Erasmo, principalmente do Erasmo, né? Aqui, a Rita Lee, em 1980, lançou esse álbum que não tem título, né? Mas que todo mundo, ou muita gente acabou nomeando como Lança Perfume. Por que Lança Perfume? É a faixa de abertura que fez maior sucesso desse álbum, né? Mas aqui, esse álbum que contém só 8 faixas, né? Ele teve 5 hits, né? Então teve Lança Perfume, Baila Comigo, né? Bem Me Quer, Nem Luxo Nem Lixo, Caso Sério. Todas essas tocaram bastante em rádio e foi o álbum de maior sucesso comercial da Rita Lee, né? Vale a pena ter também. Aqui tem participação
da dupla Robson Jorge e Lincoln Olivetti, que era uma dupla de arranjadores e músicos muito requisitados na época, tá? Vale a pena conhecer, tá? Continuando na música brasileira, 1980 também foi o ano do álbum ao vivo da Simone. Na verdade, ele foi lançado em 80, mas foi gravado no penúltimo dia de 79. Consta como um álbum de 1980. Tem várias. Era uma fase de transição política no Brasil, né? Era o primeiro ano do governo Figueiredo, que já se tinha decidido, né, que a partir desse governo se faria a transição democrática, ou seja, seria o último governo da junta militar, tá? Então tem muita referência política aqui nesse disco, né? Por exemplo, nós temos aqui Antes que Seja Tarde, do Ivan Lins, né? Maria Maria, do Milton Nascimento, que é uma música com bastante apelo social, né? Para não dizer que não falei das Flores, de Flores, né? Do Geraldo Vandré, né? Que foi um hino lá nos anos de 68, 69, logicamente foi censurada, e quando ela voltou, quando né, não estava mais sob a censura, a Simone gravou e fez muito sucesso com essa gravação do álbum, né? Temos também aqui Desesperar Jamais, do Ivan Lins, e uma que também marca esse período de anistia política, e é praticamente um hino dessa época, Tô Voltando, do Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. Tá? Vale a pena ter esse disco se você gosta de MPB e da Simone bem antes do disco de Natal e de Noite Feliz, né? Então vale a pena. Por falar em ao vivo, né? Temos aqui o Paris, ou Paris, né? Paris do Supertramp, ok? É um álbum duplo, né? Obviamente gravado em Paris, e que tem 16 faixas, né? Eu sinto falta aqui de duas faixas muito importantes, né? Goodbye Stranger e Give a Little Bit, mas tudo que tem aqui, School, Bloody You Are Right, The Logical Song, Breakfast in America, Dreamer, Take the Long Way Home, Fool's Overture, Crime of the Century, tudo muito bem executado. O Supertramp é uma banda progressiva, de rock progressivo excepcional, muito boa mesmo, e vale a pena ter registro ao vivo dessa banda, e talvez o melhor seja o Paris, né? Por falar em ao vivo, ainda temos, lançado em 1980, o Just One Night, do Eric Clapton. O maior destaque aqui para mim é Cocaine, né? Na época, em 1980, Cocaine tocava muito aqui particularmente em uma FM de São Paulo, que era Bandeirantes FM. Tá? Era a única rádio que eu me lembro da época que tocava rock, tá? Porque ainda não tinha surgido a 97, que só viria 3 anos depois, em 83, e nem a 89, que viria em 85, né? A Bandeirantes FM era a única rádio que tocava rock, né? E tocava muito a Cocaine, que consta nesse álbum, a Cocaine ao vivo, que consta nesse álbum, que na contracapa vem acreditada como She Don't Lie. Não vem acreditada como Cocaine, vem como She Don't Lie, né? Mas é um disco todo, um álbum duplo, né? Tudo muito bom. Vale a pena se você gosta do Eric Clapton, tá? Agora, voltando ao pop, né? Olha só. Temos aqui esse álbum da parceria da Barbra Streisand com o Barry Gibb, Guilty, né? É um disco bacana para quem gosta de um pop mais tradicional, né? Voltado mais para música romântica, sucessos de FM, tá? Ele é muito bem produzido, né? E muito bem gravado também, e tem pelo menos 4 grandes hits aqui, que são Woman in Love, né? Guilty, que é a faixa título, Promises e What Kind of Fool. Tá? São 4 músicas que se destacaram bastante. É interessante que a Barbra Streisand talvez seja a única artista americana que tenha recebido
os 4 grandes prêmios da cultura americana. Ela ganhou Grammy também por esse álbum, ganhou Oscar, não lembro agora por qual filme, mas ela chegou a ser ganhadora do Oscar. Ganhou o Tony Awards, que é o prêmio do teatro, o maior prêmio do teatro americano. Então ela é uma artista muito premiada, e a parceria dela com o Barry Gibb rendeu um álbum muito bacana, tá? Depois eles fizeram eu não lembro agora em que ano, mas teve uma continuação desse álbum, que é o Guilty Pleasures. A diferença é que aqui eles estão uma capa toda em branco, com eles também vestidos de branco, né? E esse outro álbum, que seria a continuação desse aqui, é uma capa com fundo escuro, mas eles estão da mesma forma abraçados assim, né? Na capa desse álbum, que é em homenagem ao Guilty, tá? Guilty Pleasures, o álbum que faz referência a esse, né? É uma expressão que significa aquilo que você gosta, né? Prazeres culpados, aquilo que você gosta e que tem uma certa vergonha de gostar, né? Guilty Pleasures. Tipo, uma música mais brega que você goste, uma coisa mais popular, que você tem uma certa vergonha de admitir que gosta, né? E por falar em casal, né? 1980 marcou a volta do John Lennon com o Double Fantasy em parceria com a Yoko Ono, né? Esse álbum ele é dividido, metade das faixas composta e interpretada pelo John Lennon, e a outra metade composta e interpretada pela Yoko. Das faixas do John Lennon, né, acho que as de maior destaque seriam Woman, logicamente uma faixa em homenagem à própria Yoko, né? Starting Over, né, recomeçando, Starting Over, que é a faixa que abre o disco. Watching the Wheels, que é ele falando do tempo que ele passou os 5 anos anteriores, né, só curtindo a vida familiar, né, vivendo em casa com a Yoko e com o filho, né, no caso o Sean, né, que é o filho dele com a Yoko. Então uma reflexão sobre esses 5 anos que ele viveu praticamente recluso, né, na vida familiar. Então temos aqui, né, a contracapa é uma foto deles em frente ao Dakota, que é o edifício onde eles moravam, em Nova York, né, e no dia 8 de dezembro daquele ano, né, teve o assassinato dele, né, e pois é. Então é isso, os álbuns importantes de 1980 que eu tenho aqui, né? É isso aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixem os seus comentários, façam observações, críticas também, pode falar o que quiser. É interessante ter um feedback desse vídeo, né? Porque representa bem aquele ano de virada de década, né? Há 40 anos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até mais, valeu!